Questão de número 26, Enem 2014, segunda aplicação. Uma questão que trata sobre geopolítica do continente africano. Vamos ao enunciado, depois ao texto. A atuação dos países europeus contribuiu para que a África, entre 1880 e 1914, se transformasse em uma espécie de colcha de retalhos. Esse processo foi motivado pela... Então veja que ele fala aqui uma expressão bem forte, né? Colcha de retalhos, né? E que esse processo foi motivado pelo quê? Vamos aqui dar uma olhadinha no texto, que é um motivador aí, ele vai dar bastante informação para a gente. Diz assim o texto. Em busca de matérias-primas e de mercados por causa da acelerada industrialização, os europeus retalharam entre si a África. Mais do que alegações econômicas, havia justificativas políticas, científicas, ideológicas e até filantrópicas. O rei belga Leopoldo II defendia o trabalho missionário e a civilização dos nativos do Congo, argumento desmascarado pelas atrocidades praticadas contra a população. Texto retirado aqui da Revista de História da Biblioteca Nacional, falando assim, ó, partilha da África, tudo bem? Divisão do continente africano. Então a questão, gente, ela vai centrar no processo de colonização da África. A gente divide o processo de colonização da África em duas etapas. A primeira etapa é o que a gente chama de colonização não formal, ou colonização periférica. Ela vai ocorrer durante o século XVI, XVII e XVIII, durante o capitalismo comercial, durante o mercantilismo. Por que a gente chama de colonização não formal, de colonização periférica? Porque durante esses séculos, XVI, XVII e XVIII, os europeus não colonizaram a África da mesma forma que colonizaram, por exemplo, aqui o Brasil. O processo de ocupação e de dominação europeu sobre a África, ele se dava de forma periférica, através apenas do estabelecimento pelos europeus de entrepostos comerciais em locais estratégicos, geralmente próximo ao litoral. Qual era o objetivo desses entrepostos comerciais? Retirar da África o que interessava aos europeus do continente, que vinha do continente africano na época. O quê? Mão de obra. Então era retirar mão de obra à força africana e transformar esses africanos aqui em escravos em suas colônias na América. Beleza? Então a função da África durante o capitalismo comercial, o mercantilismo, foi basicamente fornecedora de mão de obra aqui transformada em escravo. A situação vai mudar drasticamente a partir do século XIX. Final do século XVIII, início do século XIX, a gente tem a primeira e, na sequência, a segunda revolução industrial. Então a gente vai fazer uma mudança do capitalismo comercial para o capitalismo industrial. Isso vai gerar uma mudança profunda nas relações econômicas e geopolíticas do mundo europeu, quer dizer, do mundo controlado pela Europa com o continente africano. E o texto fala isso de forma muito clara. Voltemos aqui no texto. Olha o que ele fala. Ó. Em busca de matérias-primas e de mercados por causa da acelerada industrialização. É o capitalismo industrial. A gente tem uma mudança com a industrialização da produção de mercadorias, que até então era manufaturada, capitalismo comercial, para uma produção maquinofaturada. A produção vai ser feita pelas máquinas. Tá? A mão de obra humana vai ser operadora dessas máquinas. O que significa isso? Significa que com a maquinofatura você vai ter uma produção em grande quantidade, uma produção em larga escala. A força muscular não é fundamental mais como era na época da manufatura para determinar a quantidade produzida, o ritmo de produção. Agora, com a maquinofatura, você tem uma produção em grande quantidade. Veja, se você produz muito, você precisa de mais mercados consumidores. Logo, escravidão não é mais interessante. A existência de escravos aqui na América, nas ex-colônias europeias, que no século XIX estavam se tornando países politicamente independentes, escravidão inibe formação de mercados consumidores. 2. Se você vai produzir muito com a maquinofatura, você precisa de muita matéria-prima. Aí entra a nova função da África no novo capitalismo, no capitalismo industrial. Fornecedora
de matéria-prima. Se nós queremos tirar matéria-prima da África, então nós temos que fazer um modelo de ocupação, de colonização, diferente desse aqui que era comum no século XVI, XVII e XVIII, diferente dessa colonização periférica. Temos que dominar territorialmente o continente africano. Tudo bem? E aí vem a colonização formal. 1885 eles vão partilhar a África entre as potências europeias. É a chamada Conferência de Berlim. Lá no texto ele usa o seguinte termo, olha só que termo interessante que ele usa aqui no texto. Os europeus dividiram, retalharam entre si a África. E esse mapa que vocês estão vendo aqui, esse agora, é um mapa que representa essa divisão, aonde nós temos a colonização da África, onde territórios ficam na mão dos ingleses, dos franceses, Portugal, Itália, Alemanha, Espanha, ou seja, vamos dividir a África em colônias para retirar dali o quê? As matérias-primas, as riquezas do continente africano. Perfeito? E esse processo de partilha da África foi absolutamente desastroso para o continente africano, porque criou as chamadas fronteiras artificiais, que representam hoje fronteiras entre os países atuais da África, entre os países africanos. O que significa isso? Quando os europeus partilharam a África em colônia, em nada levaram em consideração as realidades étnico-tribais africanas. Veja só a diversidade étnico-tribal africana. Antes aqui essa chart, tá, gente? Olha só. Vamos ver como é que a gente divide isso. Essa aqui é minha, eu fui primeiro. Eu quero uma onde passa o rio. Se não for pedir demais, gostaria dessa com montanha. Ou seja, você está brincando aqui, né? Uma brincadeira bastante ruim para a África, Eles partilharam a África de acordo com seus interesses, sem se preocupar absolutamente nada com as realidades étnico-tribais africanas. Agora sim, veja só o mapa étnico-tribal africano, a diversidade entre grupos étnico-tribais. Quando eles fizeram esse processo aqui de divisão colonial, aglutinaram dentro de uma mesma colônia muitas vezes tribos rivais, tribos que tinham lutas históricas por território. Tudo isso vai contribuir para acirrar as animosidades, os conflitos, as diferenças étnico-tribais africanas. Então essas fronteiras artificiais foram absolutamente desastrosas para o continente africano e elas se refletem hoje nos países que nós temos na África. Veja só a divisão dos países africanos e a existência dessas fronteiras artificiais. Então, a questão fala exatamente sobre o interesse econômico europeu, sobre as matérias-primas, sobre as riquezas existentes no solo europeu, gerando uma colonização que criou fronteiras artificiais que piorou muito a situação étnico-tribal. O Enem, gente, ainda pode falar um pouquinho sobre o momento de hoje da África em relação aos interesses econômicos. Quem mais está presente hoje economicamente no continente africano, atrás de suas riquezas, minerais, combustíveis fósseis, veja só nesse mapa a riqueza, a grande quantidade de riqueza em platina, ouro, manganês, ferro, cobre, etc. do continente africano. Hoje, essa questão das riquezas naturais do continente africano é cobiça direta dos chineses. De certa forma, a gente diz que a China está recolonizando a África, com suas grandes empresas de exploração mineral, com suas grandes empresas de implementação de infraestrutura na área de construção, petróleo, refinarias, indústrias, minas, bebidas, têxtil, telecomunicações, comércio, agricultura e pesca. A África vem sendo cada vez mais dominada pelos capitais chineses. Então, se no passado houve uma colonização europeia interessada nas riquezas africanas, essa colonização acontece hoje de forma não formal, como no passado, como foi a colonização europeia. Acontece hoje nos países independentes, mas a partir da força da influência do capital chinês. Tudo bem? Então, esse é o contexto da questão. Tudo bem? Voltando aqui. Quando ele fala dessa colonização da África, da colcha de retalhos, do retalhamento, da partilha da África, ele diz: esse processo foi motivado pela, vamos responder a questão? Letra A. Busca de acesso à infraestrutura energética dos países africanos. A Europa queria a energia da África
em termos de geração de energia que a África já produzia? Nada disso. Tudo bem? Errado. B. Tentativa de regulação da atividade comercial com os países africanos, ou seja, criar regras? Não, foi uma dominação. Uma dominação sem levar em consideração os interesses africanos em absolutamente nada. Errado, beleza? Letra C, resgate humanitário das populações africanas, de jeito nenhum, né? Desconsideram completamente qualquer relação de humanismo em relação aos povos africanos. Domínio sobre os recursos considerados estratégicos para o fortalecimento das nações europeias. Sim, as riquezas naturais, estratégicas para viabilizar o processo de industrialização que se desenvolvia ao longo do século XIX e princípio do século XX. E hoje, saindo do contexto da questão, quem é que está aí? A China, interessada no quê? Nos recursos estratégicos fundamentais para o desenvolvimento econômico chinês, principalmente petróleo, gás natural, minérios, etc. Beleza? Curte o vídeo se a coisa está bacana, se está aí favorecendo, né, o entendimento da questão e principalmente, né, a revisão de matérias tão importantes na área de geopolítica. Vamos eliminar a letra E. Necessidade de expandir fronteiras culturais da Europa pelo contrato contra as civilizações? Não, foi uma imposição, né, de dominação e acabou sendo também uma imposição cultural. Nada de expandir fronteiras culturais, nada de amizade aqui, isso não está muito fora da questão. Tranquilo? Tudo bem? Continuamos com mais questões de geopolítica. Valeu, galera!